Então, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast de saúde coletiva para os profissionais da atenção primária à saúde. Eu sou a professora Paula Ventura, sou professora aqui do curso de graduação e da pós-graduação da Faculdade Paulo Picanço, e hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, a professora Kátia e o professor Ivens, que são servidores públicos, né, na atenção básica em Fortaleza, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. E antes da gente conversar, eu vou falar um pouco aqui sobre o currículo deles, né? Então, a professora Kátia ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, ela concluiu o mestrado e o doutorado em farmacologia pela Faculdade de Medicina da UFC, possui experiência em área de farmacologia clínica, em bioética e pesquisa com seres humanos. Ela é coordenadora e membro efetivo do Comitê de Ética aqui da instituição e atualmente ela trabalha como dentista do programa, tanto na área de graduação quanto na área municipal de Fortaleza, e é docente de periodontia. Possui graduação em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em periodontia, graduação em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em periodontia, e atua como professor de instituição de pós-graduação em odontologia e atua como professor de instituição também na graduação de odontologia e como cirurgião dentista na atenção primária à saúde do município de Fortaleza. Então, é um prazer tê-los aqui, né? Obrigada pela disponibilidade. Os dois são meus amigos, são meus parceiros aí dentro da saúde coletiva, e eu fico muito feliz que vocês também tenham aqui. Mas eu costumo, né, como nós estamos aqui como saúde coletiva, eu sei que cada um de vocês também tem outras áreas de atuação, mas como saúde coletiva eu costumo fazer um quebra-gelo, tá? Então, antes da gente iniciar mesmo com o nosso tema, eu vou perguntar para vocês como foi que a odontologia chegou na vida de vocês. E aí a Kátia, ela pode começar falando um pouquinho sobre isso. Né? Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite. É um prazer participar e o Moleculinho 6, né? Vocês são, além de colegas, são amigos. E o Moleculinho colega duplamente, né? Tanto na docência, é legal a gente poder falar da nossa prática. Então, obrigada pelo convite. É muito legal a gente poder, acidentalmente, né? A odontologia, para mim, fui fazer vestibular, eu tinha pensado em fazer vestibular para medicina veterinária. Cheguei pensado, já quando eu fui fazer vestibular, eu tinha pensado em fazer vestibular para medicina veterinária. Cheguei a passar na UES a primeira vez, mas eu não tinha certeza se eu queria, ainda estava meio sem noção. Então, eu acabei pensando em fazer para odontologia e não passei da primeira vez, né? E aí, depois deu certo, eu consegui passar da segunda vez, lá nos finalzinhos, mas passei. E, na verdade, eu pensei em odontologia porque eu já tinha uma irmã dentista. Aí, acabei ela como auxiliar do consultório dela, para ganhar algum dinheirinho. Olha aí como é legal, né? Acabou. Sou amiga da Kátia. Pela odontologia e até... Novidade essa história. É legal, porque sempre aparece alguma coisa. Né? É verdade, sempre aparece uma novidade para a história. É legal, porque sempre aparece alguma coisa. Né? É verdade, sempre aparece uma novidade para a gente estar se conectando mais ainda. Agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando, né? Professor Ivens. Inicialmente, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando. Na verdade, muito mais do que uma conversa duplamente colega, né? A gente está aí do último concurso também, duplamente colega, né? A gente está aí do último concurso que houve aqui em Fortaleza, para duplamente também compartilha das atividades de atenção primária e graduação. Então, a odontologia na minha vida apareceu de forma meio programada. Então, a odontologia na minha vida apareceu de forma meio programada já, né? Quando eu estava ainda, porque tinha uma área que me atraía demais. Quando eu olhava a ortodontia e via a transformação que era capaz de fazer no sorriso, atraía demais. A criança que traz a dentista, e eu quero ser ortodontista. Porque consegue levar com a ortodontia. Só que na vida da gente, a gente conseguiria levar ou consegue levar com a ortodontia. Só que na vida da gente a gente vai mudando. Conseguiria levar ou consegue levar com a ortodontia. Só que na vida da gente a gente vai mudando, né? Eu pensei em ortodontia antes de entrar na odonto, entrei na odontologia. Lá dentro gostei muito da cirurgia, porém concluí a graduação, fiz periodontia, porque me apaixonei também ainda lá, e aí acabei indo também para a parte da saúde coletiva. Isso aí acabou me atraindo bastante. Então, foi algo meio programado, meio planejado, que acabou tendo que fazer um recálculo de... Sobre o tema. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre o tema, os desafios, isso que a gente vai conversar um pouquinho da saúde hoje, né? Nós vamos falar sobre o tema, os desafios e as potencialidades da saúde bucal na estratégia de saúde para a família. Então, nosso objetivo é entender um pouquinho como essa saúde bucal ela é integrada à atenção primária e quais os obstáculos enfrentados. Então, vocês, né, como servidores, como atuantes lá na base,
com certeza vão trazer aí muitas histórias, né, e conteúdo importante para a gente. Então se preparem, né, os nossos ouvintes, para uma conversa rica e cheia de insights. Então vamos começar, tá bom? E aí, pessoal, então eu faço uma pergunta logo para vocês fiquem à vontade, como o professor Ivens falou, aqui é um bate-papo, então fiquem à vontade para complementar aquilo que eu vou perguntar, tá bom? E eu queria perguntar para vocês se vocês poderiam me explicar qual o papel da saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família e a importância da... Dentro da saúde, da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família, ela dá a odontologia dentro da parte assistencial. A parte assistencial é aquela que vem à mente em primeiro. A gente sabe que é importante ainda no Brasil, que tem tantas diferenças, né? Que é bucal e odontologia. A gente sabe que é importante ainda no Brasil, que tem tantas diferenças, né? Que ainda sofre muito com a qualidade. A gente sabe que é importante ainda no Brasil, que tem tantas diferenças, né? Que ainda sofre muito com a qualidade. A gente sabe que é importante ainda no Brasil, que tem tantas diferenças, né? Que ainda sofre muito com a qualidade de saúde bucal da população. A gente sabe que é importante aquele do periodontal, a gente sabe que isso é muito importante. Porém, dentro da atenção primária, a gente tem o tratamento periodontal, a gente sabe que isso é muito importante. Porém, dentro da atenção primária, a gente tem um leque de outras atividades que são muito importantes, assim como o assistencial. A gente tem a oportunidade, dentro da atenção primária, de explorar atividades preventivas e de promoção à saúde, que são fundamentais. De nada vai adiantar a gente oferecer um tratamento estético adequado, devolver a saúde bucal da população, se a gente não trabalhar com essa base. A gente vai estar, como eu costumo falar para os alunos que chegam lá na nossa unidade, que a gente vai estar enxugando gelo. A gente vai fazer assistencial, vai fazer uma restauração muito bem feita, o paciente, o usuário vai sair muito satisfeito, ele voltar daqui a 6 meses. É o que ele tem de mudar a sua própria realidade, não vai adiantar de nada quando ele voltar a estruturar novamente. Então, se ele voltar, que muitas vezes não volta, prevenção e promoção da saúde, a gente tem a possibilidade de trabalhar prevenção e promoção da saúde, a gente tem a possibilidade de trabalhar prevenção e promoção da saúde, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um profissional enfermeiro, integrada dentro da atenção primária, sendo parte fundamental da saúde geral e sendo integrada. Contando algumas considerações que o Ivens falou, né? E aí, interessante da estratégia de saúde da família, quando a gente vai falar correlacionar a saúde bucal, o interessante da estratégia de saúde da família, quando a gente vai falar correlacionar a saúde bucal, a gente atende. Interessante da estratégia de saúde da família, quando a gente vai falar correlacionar a saúde bucal, a gente atender um pilar mais importante da família, quando a gente vai falar correlacionar bucal, a gente atender um pilar mais importante quando vai falar dentro do Sistema Único de Saúde, a atenção integral à saúde, né? E família é atender esse pilar do dentista dentro da que uma pessoa não vai ter saúde sistemicamente, que uma pessoa não vai ter saúde sistemicamente falando, sem atender uma necessidade de saúde bucal, é você desmerecer a saúde bucal dentro da integralidade da saúde. Para além disso, a gente falar, dificilmente teria, né? Serviços de saúde é uma população que dificilmente teria, né? Então, a estratégia de saúde da família, ela é muitíssimo importante na perspectiva de acesso e integralidade da saúde. Né? Minimamente oferecida, eu vou falar minimamente, mas falar de assistência minimamente, a gente atende as bases das doenças e atende em fases das doenças cário, das doenças que podem acontecer na saúde, das doenças cário, das doenças que podem acontecer na saúde bucal, doenças cário, das doenças que podem acontecer na saúde bucal, mas numa fase mais precoce, menos prejudicial, com menos comprometimento da função, para pessoas que dificilmente teriam acesso a um serviço tão nobre que é de poder trabalhar de bucal. Então, é muito interessante e é muito prazeroso a gente poder trabalhar para uma população que precisa muito, numa etapa da saúde do paciente, numa etapa da história natural da doença, mas... Porque além dessa integração que existe dentro da saúde bucal nativa, exatamente, porque além das colocaram, né, como acesso, equidade, continuidade do cuidado, que é essencial para esse atendimento integral do nosso paciente do cuidado, que é essencial para esse atendimento integral do nosso paciente, do indivíduo como um todo, né? Muito bem, isso mesmo, eu também concordo total com o que vocês falaram. Também no serviço, é muito importante a gente estar falando para os nossos ouvintes que muitos deles são atuantes também no serviço, mas muitos irão atuar no serviço, como os nossos alunos. É importante tempo já, né? Há algum tempo
e alguns desafios. Vocês estão lá dentro há muito tempo já, né? Há algum tempo. E alguns desafios, eles se apresentam também, são enfrentados, né, no dia a dia de vocês. Eu queria perguntar quais são esses principais desafios enfrentados pelos profissionais na implementação dessas ações de saúde bucal que vocês muito bem colocaram aqui. Pode começar. Bom, um desafio que é sempre rotineiro para a gente que está trabalhando na estratégia de saúde da família é a possibilidade, a capacidade que a gente tem de acordo com a demanda, né? Quando a gente fala que o acesso ao SUS é um acesso igualitário, né? Você vai ter um acesso universal, então a população certamente é muito maior do que outros serviços privados, né? Que acaba fazendo esse filtro. Então, porque o ideal é que a gente atenda a demanda com ações preventivas e de promoção. É a demanda assistencialista, mas compromete a minha demanda de prevenção. Maior é a demanda assistencialista, mas compromete a minha demanda de prevenção e promoção. Maior é a demanda assistencialista, mas dando essa condição de demanda, né? Então, fica equalizando essa promoção de demanda, né? Tanto numa fase de promoção, de prevenção, quanto de assistencialismo. Mas aí eu leio desafios mais atuais que a gente está vendo agora, e um dos nossos desafios mais atuais que a gente está vendo agora, e eu acredito que o Ivens já deve ter percebido, a gente fala atenção primária à saúde, então atua por especialidade, né? A gente fala generalistas, né? Mas serviços não especialmente. O nosso público-alvo atualmente, naturalmente e espontaneamente, são pacientes com condições clínicas especiais. Então, o que é o normal da gente atender um paciente, um dentista generalista da atenção primária? São pacientes gestantes, são pacientes portadores de hipertensão, vamos falar problemas cardiovasculares, pacientes com doenças metabólicas, principalmente diabetes tipo 2, e a gente está tendo, de forma muito, muito atual, passando com o transtorno do espectro autista, porque existe um aumento muito grande dos casos e a demanda também aumenta. Então, eu acho que desafios, né? Desafio é você equalizar o que é o ideal de você fazer ações de promoção e proteção de saúde com ações assistencialistas, de não estar numa especialidade, tendo que fazer também. A gente acaba, apesar dessa adaptação à especialidade, tendo que fazer também essa adaptação e essa responsabilidade de atender um paciente com uma condição clínica especial, que é o normal. É paciente com alguma condição clínica, minimamente, que demanda um cuidado a mais, né? É exatamente isso, concordo plenamente, ainda mais porque essa é a realidade atual. A gente tem se deparado cada vez mais com pacientes que têm apresentado, em um número crescente, as doenças do futuro, digamos assim, que na verdade o futuro está chegando agora, né? Que é cada vez mais pacientes cardiopatas, portadores de diabetes, muitas vezes descompensados. E esses pacientes, eles têm um atendimento prioritário de portadores de hipertensão, que fazem parte daqueles grupos prioritários. Exato. Há pacientes que são portadores de hipertensão e diabetes, pacientes que têm a questão do acompanhamento do pré-natal, os pacientes que têm tuberculose e hanseníase, que também faz parte do atendimento prioritário. Então, realmente, esse é um desafio grande. O profissional que está lá dentro da atenção primária à saúde, ele não é mais aquele que vai atender um paciente normosistêmico. A gente vai continuar atendendo eles, porque eles vão com comportamento também, como o TDAH, como o transtorno do espectro autista, também comportamento. E aí o profissional tem que estar capacitado, o transtorno do espectro autista paciente, e aí o profissional tem que estar capacitado para acolher minimamente aquele paciente, para saber como o profissional tem que estar capacitado para acolher minimamente aquele paciente, para saber como é que vai manejar, seja uma condição sistêmica, seja uma condição comportamental. E eu acrescento também, como a Kátia fala, da estratégia de saúde, a questão da cobertura de equipes de saúde bucal, dentro do estado ainda é muito baixa. Eu estava vendo um documento, das equipes de saúde bucal, dentro do estado ainda é muito baixa. Eu estava vendo um documento das equipes de saúde bucal, dentro do estado ainda é muito baixa. Eu estava vendo um documento do Ceará, foi publicado em 2023, que mostrava que o estado do Ceará apresentava uma cobertura na faixa de 60%. Um número razoável, já que o objetivo é situações em que alguns cidades da população que é SUS dependente. Porém, a gente se depara com outras situações em que algumas cidades muito grandes aqui do estado
tem uma cobertura de 40 e poucos % de saúde da família. Às vezes, imagina que, de repente, em uma unidade básica de saúde, é praticamente impossível você fazer um planejamento adequado e conciliar isso que a Kátia falou. É praticamente impossível você fazer um planejamento adequado e conciliar isso que a Kátia falou. É praticamente impossível montar um planejamento para atender a sua equipe, a população que faz parte, que a Kátia falou. A descrita que faz parte, um planejamento para atender a sua equipe, a população que faz parte da sua área, a descrita que faz parte da sua equipe, montar uma estrutura, um planejamento de saúde, de conciliar as duas atividades assistenciais e de promoção de saúde, já que você também, muitas vezes, tem que cobrir outras equipes que estão descobertas. Então, o dentista acaba não conseguindo realizar, equalizar, equacionar essas duas atividades, porque você tem que dar conta, muitas vezes, da sua equipe, às vezes você tem que ceder turnos para que as outras equipes também não fiquem desassistidas. Então, ao meu ver, essa questão da cobertura ainda é um desafio muito grande. Se a gente parar para avaliar que já tem mais de 20 anos, né, do Brasil Sorridente, e isso ainda é uma dificuldade, ainda é um desafio na atualidade. Os municípios, os estados conseguirem equalizar isso daí, conseguirem ofertar a questão de atenção primária, de saúde bucal dentro da atenção primária, para que a gente possa realmente abranger as equipes e a população que precisa dessa atuação. A professora Renata Luzia, ela esteve aqui conosco também, em um outro podcast, ela trouxe exatamente essa questão, né? E que ela trouxe, que também ainda é um desafio, exatamente por isso. Isso, vocês trouxeram. Atenção primária e atenção secundária. A gente consegue observar que existe um abismo muito grande entre a atenção primária e a atenção secundária. Muitas vezes você prepara todo o paciente, faz todo o preparo do paciente. Às vezes acontece, também já aconteceu com a prótese removível, enfim, um dente não consegue. Às vezes acontece, também já aconteceu com a professora Kátia. Quantas vezes a gente luta para salvar um dente, né, Kátia? Aí desiste o paciente. Também já aconteceu com a professora Kátia. Quantas vezes a gente luta para salvar um dente, né, Kátia? Aí desiste, o paciente desiste. Chega lá um dente que a gente luta de ser salvo, precisa de um acesso, a gente faz um acesso ali na urgência, a gente deixa o dente todo preparado para endo. E aí precisa de um acesso, a gente faz um acesso ali na urgência, a gente deixa o dente todo preparado para endo. E aí o paciente simplesmente não consegue chegar na atenção secundária. Aquele dente que a gente lutou, convenceu, o paciente não tire, não. E isso acaba acontecendo, ele não consegue chegar na atenção secundária. Vamos preservar. E isso acaba acontecendo, ele não consegue chegar na atenção secundária. Ele volta para a gente, às vezes, 6 meses, 1 ano depois, o dente já não existe. E aí, todo aquele trabalho que a gente fez, né, de tentar manter o dente, acaba sendo colocado... Desperdiçado, que a gente acaba tendo que fazer mesodontia. Mas nós colocamos aqui... Mas a gente consegue observar muitos avanços, né, também dentro da nossa atuação. Nós colocamos aqui os desafios, né, os obstáculos que ainda existem, mas a gente sabe também, quando se fala de especialidades, existem boas práticas, sim, né? Principalmente aí, quando se fala de equipes engajadas ali na promoção de saúde bucal, ações de educação e saúde, fala de para vocês, se vocês identificam promoção, o que vocês falam nas ações de educação e saúde. Então, eu pergunto para vocês, se vocês identificam, né? O que vocês podem trazer para a gente como potencialidades e como boas práticas que identificam dentro da... Eu sei que você é um expert nessas práticas, né? A gente conversando nas aulas, né? Pode, claro. Eu sei que você é um expert nessas práticas, nas atividades que a Kátia faz. Né? Onde é que a gente... a Kátia sempre traz uma ideia. Citar o grupo de gestante que você faz na sua unidade. Eu quero saber quais foram. Só citar o grupo de gestante que você faz na sua unidade. Sim, nutrição. Uma das coisas mais legais do ensino, junto do serviço. Acho isso, é verdade. Tô até dizendo, eu fico lá só olhando suas tá vendo quanto eu presto atenção nessa mesmo, é quando você... Eu espelho em você. Legal. Mas sabe o que eu acho legal? Conversa com uma pessoa que trabalha na estratégia de saúde da família, ela é a pessoa que trabalha na estratégia de saúde da família, ela é aquela pessoa que ela tem um olhar diferente com aquela pessoa, ela se caracteriza com aquela pessoa, ela tem um olhar de trabalho, não tem, mas se você não tem, quando você... De novo, não fora. Porque isso, ele vai agregando, a gente vai se agregando, se incluindo. Porque isso, ele vai agregando, a gente vai se agregando, se incluindo. É muito interessante, aí é só o paciente é dela, é muito legal. Eu acho muito bonito, ela é responsável, ela é muito legal. Eu acho muito bonito, ela é responsável por ele. Então, a estratégia para ele como se fosse para um irmão dela. É pensar que é uma filosofia. E essa filosofia, práticas, é pensar que é uma filosofia. E essa filosofia, para quem está, é pensar que é uma filosofia.
E essa filosofia, para quem está, é pensar que é uma filosofia. E essa filosofia, para quem está lá das dificuldades, imagino que apesar se a gente tantas limitações, apesar lógico agora que foi feito, e sem ter que seria, se a gente, o Brasil sorridente, tem uma demanda aumentada, a gente tem a cárie dentária ainda uma doença muito ideal, a gente ainda tem uma demanda, mas se não tivesse, imagina, certamente a gente já pode, especialmente com mais dificuldade de acesso, certamente a gente já pode assim, afirmar, mais dificuldade de acesso, certamente a gente já pode assim, afirmar que a estratégia de saúde da família, certamente a gente já pode assim, afirmar que a estratégia de saúde da família, ela dá certo, ela deu certo. E quem entra na estratégia, quem entende a filosofia, o valor que está lá na atenção primária, se mais você se admira, mais você se apaixona e mais você vê que muito que atender muitas crianças, como a gente muito que atender muitas crianças, como a gente pode ter os programas de puericultura e programas de atendimento do pré-natal, onde a gente pode ter os programas de puericultura e programas de atendimento do pré-natal odontológico, certamente é um dos programas que mais dão certo. Do dia, ela entende que faz bem a ela e faz bem ao filho, ela entende que vai prevenir cárie nos filhos. A gente, para aqueles que ainda aparecem com cárie muito mais, a incidência de cárie é menor. Para aqueles, a gente vê que a gente pode sim fazer tratamentos, mas farmacêuticos, a gente faz muita adequação do meio, muito ionômero de vidro, que é um material bom, que faz muita adequação do meio, muito ionômero de vidro, que é um material bom, eficiente e fácil de trabalhar. Então, dá muito certo, né? É fácil de trabalhar, então dá muito certo, né? Essa semana eu atendi um paciente, então dá muito certo, né? Essa semana eu atendi um paciente, posso falar uma curiosidade? Pode, claro. Um paciente com transtorno do espectro autista, filho de um colega especialista, tá? Um colega especialista, tá? Era odontopediatra, eu não sei dizer se era odontopediatra ou se era um dentista. E lá no dentista o menino ficou muito agitado, o menino não deixou fazer a boca do menino, e aí pediu um raio-x para o menino com transtorno do espectro autista, com 4 anos de idade, fazer uma radiografia periapical para ver se transtorno do espectro autista, com 4 anos de idade, fazer uma radiografia periapical para ver se tem cárie ou não, é muito difícil. E aí o colega médico ligou para mim me pedindo uma indicação. Kátia, você tem uma dentista especialista em transtorno do espectro autista? Porque meu filho aconteceu isso. Aí eu disse para ele, olha, eu atendo muito paciente com transtorno do espectro autista no posto, mas muito paciente. Você me dá uma chance de atender o seu filho? Me dê essa chance. Deixa eu fiquei brincando, que eu dizendo para ele, viva o SUS, né? Porque aí eu até fiquei brincando, que eu dizendo para ele, viva o SUS, né? Porque a gente fez o preparo, a gente fez um condicionamento. Isso é um trabalho, você falar de um trabalho desse porte, dentro da estratégia de saúde da família, que eu estou colocando para um filho de um médico, mas como é que pode? Eu até fui explicar para ele, nós vamos fazer um condicionamento, eu mostrei todo esse menino, como é que olhar, não olhava para mim. E a mãe dele fica especializados, porque quem trabalha na estratégia da saúde da família é constantemente, muitas aspas, especializados, porque quem trabalha na estratégia da saúde da família é constantemente a desafiar, aspas, especializados, porque quem trabalha na estratégia da saúde da família é constantemente a desafiada, especializados, porque quem trabalha na estratégia da saúde da família é constantemente a desafiada a tentar oferecer numa situação que geralmente vai ter mais dificuldade específica. Não desmerecendo os especialistas, mas se você pode imaginar, bem específica. Se o especialista eu conseguiria. Você pode imaginar a pessoa dizendo, né? Então, eu fiquei muito feliz, embora foi de volta, foi de fora para dentro, né? Então, eu fiquei muito feliz, embora eu tivesse de volta, foi de fora para dentro, né? Então, eu fiquei muito feliz, embora eu tivesse até dito, foi de fora para dentro, né? Então, eu fiquei muito feliz, embora eu tivesse até dito para ele. Nós vamos tentar. Se não der certo, a gente manda para outro. Mas você tem ideia de quão de saúde, num procedimento com material restaurador de posto de saúde. Então, falar que a estratégia da saúde da família para toda ela já deu certo. Sim.
já deu certo, e a gente só quer que ele mais se amplie. Sim. Já deu certo, e a gente só quer que ele mais se amplie, e a gente sempre está disposto a manter esse sucesso, com todas as dificuldades. Quem é que vai dizer, eu não queria trabalhar num posto de saúde? Para quem entendeu a filosofia, ela tem orgulho de poder oferecer esse tipo de trabalho, sim, como nós tivemos agora 19 anos do concurso. Na época, não foi isso? Teve uma comemoração dos 19 anos. Então, imagina, ao longo desses 19 anos, como muita coisa já aconteceu de boa para esses pacientes que têm essas dificuldades. Com muitas lacunas, muitas, mas muita coisa está dando certo. Exatamente. A gente consegue observar. O cirurgião dentista, a gente já falou de integralidade, a gente já falou do campo de atuação dos grupos. Do próprio cirurgião dentista, a gente já falou de integralidade, a gente já falou do campo de atuação dos grupos. A gente pode falar também com uma potencialidade, como o cirurgião dentista ele pode atuar em qualquer área da saúde. E aí eu costumo dizer para os alunos que vão lá, que a gente pode fazer uma palestra de qualquer assunto que a gente quiser, que a gente domine aquele assunto. Minimamente, você é profissional da saúde. Você não tem que falar, por exemplo, só de cárie, você não tem que falar só de doença periodontal, você não tem que falar isso, né? só isso. Hoje a gente tem profissional. Tem um dia que ele acompanha, dia num turno na semana é dedicado ao artista que está acompanhando aquilo, que está conduzindo, que está estimulando, que está vendo. É o dentista que está acompanhando aquilo, que está conduzindo, que está estimulando, que está vendo, constatando aquilo, que está conduzindo a cada dia. Realmente, tem que observar que existem algumas dificuldades mesmo, mas existem grandes potencialidades. Realmente, se a gente pega um histórico dos profissionais que assumiram do início, né, se a gente pega um histórico dos profissionais que assumiram do início, né, o concurso da gente foi 2005, 2006, os primeiros assumiram em 2006, são 19 anos, depois já outros assumiram em 2012, a gente contista que foi avanço nisso, né? E esse avanço existe porque você cria um vínculo com a população, e isso é muito importante. Outras potencialidades, quando é o seguinte, se você imagina uma criança, por exemplo, que tinha 6 anos, ela está levando a filha dela hoje. E o quanto você fez diferença na vida dela, e como você vai fazer, está levando a filha dela hoje. E o quanto você fez diferença na vida dela, e como você vai fazer levando a filha dela hoje. E o quanto você fez diferença na vida dela, e como você vai fazer, o quanto ela está hoje. E o quanto você fez diferença na vida dela, e como você vai atendida também. Então, existe transmitir para a sua filha, para a filha dela, no caso, que agora está sendo atendida também. A gente ter o profissional, no caso, ter um empenho, tem muitas oportunidades na atenção primária à saúde, seja de qualquer outro. Quantas pessoas vocês que trabalham na atenção primária à saúde, seja de qualquer outro. Quantas pessoas vocês que trabalham na atenção primária à saúde, seja de qualquer outro município. Quantas pessoas vocês que trabalham na atenção primária à saúde, seja de qualquer outro, ou alunos que estão sendo, provavelmente é um grupo de dentistas ou profissionais, quantos sorrisos vocês conseguiram reabilitar? Muitas vezes formados agora, quantas vidas foram mudadas, né? Quantos sorrisos vocês conseguiram reabilitar? Muitas vezes, como a professora Kátia falou aqui, pessoas chegam para o atendimento e nunca imaginavam que o atendimento seria ofertado daquela forma no posto de saúde, que a atenção seria daquele jeito, que o paciente seria tratado muitas vezes melhor do que um consultório particular. Isso basta a dedicação e o empenho do profissional que está lá, mas não é fácil. A gente tem as dificuldades, a gente tem nossas demandas. Muitas vezes a gente tem que driblar as limitações que a gente tem, muitas vezes limitações de material, de equipamento, que ainda existem. Houver um empenho do profissional e um apoio da gestão de saúde por causa da população e o saúde geral começa melhorar, né, o quadro de saúde por causa da população e o saúde geral começa melhorar, né, o quadro de saúde por causa da população e o que isso é educar. Já discutiu aqui também. Exatamente, vocês falando, né, e eu pensando que isso é educar, né, isso é educação. A educação faz parte desse processo e a educação ela é uma entrega. A gente tenta entregar da melhor forma possível, mas a gente não sabe o que vai receber. Aquela entrega que foi feita lá atrás, há 15, há 20 anos, eles nos trazem exatamente a resposta daquela entrega. E aí o Ivens trouxe o investimento disso 20 anos atrás. Porque conhecem, ele também trabalha na atenção básica e ele sempre diz ali. Né? O meu esposo que vocês conhecem, ele também trabalha na atenção básica e ele sempre fala, atendi o meu esposo que vocês conhecem, ele também trabalha na atenção básica. Já eu passei todo ali o período de gestação cuidando dela, alguma paciente que eu já período de gestação da filha dela, né? Então, gestação cuidando dela, agora eu já atendo já período de gestação da filha dela, né? Então, e gera esse vínculo que é tão importante que vocês trouxeram aí pra gente também, né? E o gratificante, Paulo, só te interrompendo, é a gente acompanhar isso em loco, né? A gente acompanha o crescimento dos usuários ou dos
dos pacientes que a gente vai atendendo. A gente consegue, tem um vínculo realmente. Quantas vezes você não atendeu uma criança lá atrás? Ah, tu já está dessa idade, tu já tem 15 anos, tu já tem 20 anos, tu já está trazendo tua filha para cá. E a gente cria esse vínculo mesmo. E a gente consegue ver o quão é importante a atuação do cirurgião dentista, como você consegue mudar a realidade, né? A minha unidade, a unidade onde eu trabalho é uma unidade também muito carente. A minha é das áreas da unidade básica de saúde, onde eu sou alocado, dentista que foi alocado naquela unidade e acabou lá como dentista. Foi porque teve um dentista que foi alocado naquela unidade e acabou como dentista. Foi porque teve um dentista que foi alocado naquela unidade, falou, comprovam isso. De alguma forma mudar a realidade. E aí os levantamentos, como a Kátia falou, comprovam isso. Sim. Mas muito mais, ou melhor, aí os levantamentos comprovam levantamentos e de forma tão gratificante é como a gente faz esse trabalho, né, Kátia? Como a gente passa por lá, né? É muito interessante quando a gente vai falar assim, é quase um discurso. Por lá, né? É muito interessante quando a gente vai falar assim, é quase um discurso. Por lá, né? É muito interessante desse atendimento. Então, ele sabe que ele tem direito a... Eu estou precisando desse atendimento. Então, ele sabe que ele tem direito àquilo. Então, além disso ser atendido, eu preciso, não estou pedindo, né, o direito que ele tem. Então, enquanto cidadão, enquanto você... ele entende o direito que ele tem. Então, enquanto cidadão, enquanto você respeita, ele entende o direito que ele tem. Então, enquanto cidadão, enquanto você... respeitar a dignidade da pessoa humana, essa oferta desse serviço é você garantir essa dignidade, né? Um direito a essa dignidade que o paciente tem. Só lembrando também que estou falando dos grupos de gestante, a gente tem um grupo de gestante que está correndo, e esse grupo de gestante a gente tem participação de nutricionista, cada um ele está psicólogo, enfermeira, médico, até técnicas de terapia ocupacional para gestante. Teve um evento com a psicóloga lá para gestante. Teve um evento com a psicóloga lá que foi supulando. A gente fez técnicas de relação com o bebê, assim, uma boneca, simulando de pessoas que seria estreito. É muito rico o que está nesse nível, né? Então, o grupo de gestante, que é o que está, a gente pode falar assim que foi o que. Então, o grupo de gestante, que é o que está, a gente pode falar assim que foi mais. Então, o grupo de gestante, que é o que está, a gente pode falar assim que foi. Você está lá. E a gestante participa. É muito legal, é muito gratificante você para ela, que faz bem para ela, né? Com certeza, até pelas histórias. Não era tão fácil assim. O engajamento daquela mãe soubesse que aquilo era importante, porque a gente sabe que no início não era tão fácil assim. O engajamento também soubesse que aquilo era importante, porque a gente sabe que no início não era tão fácil assim. O engajamento também da população nessas atividades, e hoje a gente já observa dessa forma que vocês trouxeram, né, que é muito bacana. E aí nós falamos dos desafios, nós falamos das boas práticas, vocês trouxeram algumas experiências da realidade de vocês, mas eu gostaria de perguntar também se vocês têm algumas estratégias para superar esses desafios que foram citados aqui. Pode ir? Não sei não o que eu vou dizer, mas vamos pensar. Tem estratégias que eu acho que algumas delas cabem a gente, profissional que está lá na atenção primária, de repente vem alguma condição, ou alguma de vaga, de demanda, de repente precisa ser revista, né, de distribuir educação continuada, educação permanente. Voltando àquele mesmo assunto que foi a oferta de educação continuada, educação permanente. Voltando àquele mesmo assunto que foi colocado pela Kátia no início, a mudança, ele esteja sempre atualizado na unidade básica. Então é importante que o profissional que está lá, que ele esteja sempre atualizado e de repente... Então é importante que o profissional que está lá, que ele esteja sempre atualizado e de repente os gestores que está lá, que ele esteja sempre atualizado e de repente os gestores têm esse papel importante de estar ofertando cursos, do perfil da população, reciclagens, que as coisas acabam mudando muito também, como vem mudando outros pontos que também são importantes. De repente, se a gente tem outros pontos que está sendo, até se a gente falar sobre os cursos de graduação, é importante que ali dentro da sendo graduado, que ele de repente tenha mais experiências ali dentro da graduação, que ele de repente tenha mais experiências ali dentro da graduação, com projetos de extensão, com mais experiências no local de atuação que eles vão ter na unidade básica de saúde, para que eles possam ter uma noção de como que funciona a atenção primária. Muitas vezes, nesse primeiro contato que o aluno de graduação tem, acaba despertando aquele interesse.
em trabalhar muito mais do que buscar um primeiro emprego num posto de saúde, como acontece muitas vezes. Sim. Eles vão buscar também uma primeira oportunidade, mas vão buscar uma oportunidade de conhecer, de fazer um bom trabalho. Então, esses pontos seriam importantes serem levados em consideração uma boa atuação, né, Kátia? Isso também é importante para que a gente possa ofertar um bom serviço e uma boa atuação. Para mitigar essas dificuldades, essas lacunas. Agora, eu sempre acho que o dentista que está na estratégia de saúde da família, eu vou falar da equipe. E o dentista que está na estratégia de saúde da família, eu vou falar da equipe, tá? Porque quando o dentista que está na estratégia de saúde da família, eu vou falar da equipe. Motiva, a enfermeira motiva, o médico motiva, o agente de saúde que motiva, então a enfermeira motiva, o médico motiva, o agente de saúde motiva. Então, a estratégia primeira é a gente sempre manter a equipe integrada. A estratégia primeira é a gente sempre manter a equipe integrada. A equipe de saúde ela tem que ser muito conhecida. A gente tem que ter reuniões de núcleo, a gente tem que estabelecer, por exemplo, quando eu fiz o grupo de gestante, no início do grupo de gestante, eu fiz uns pequenos convites. Olha, doutora, quando a sua paciente vem aqui, entrega o papelzinho, entreguei no núcleo de recebimento do paciente, no NAC, né? E assim, disponibilizar os seus horários, de integrar o grupo, de informar o grupo, disponibilizar os seus horários, dizer o que aqui você veio, né? Todo dentista, quando ele entra numa equipe, eu vou falar, quando a equipe é formada, se mudou um dentista, um médico, um enfermeiro, ou qualquer um dos integrantes, o ideal é que a gente faça uma apresentação e integre e diga aqui veio, porque é uma atividade que faz parte do perfil de quem trabalha na estratégia de saúde da família. Porque é uma atividade que faz parte do perfil de quem trabalha na estratégia de saúde da família. No dia que a gente não tem material, que isso vai acontecer, a gente pode, numa escola, fazer uma atividade de educação. Em saúde, a gente pode fazer numa sala de espera, atividade de educação. Em saúde, a gente pode fazer numa sala de espera. Algumas de educação. Em saúde, a gente pode fazer numa sala de espera. Algumas vezes eu acompanhava o pré-natal. Em saúde, a gente pode fazer numa sala de espera. Algumas vezes eu acompanhava o pré-natal da enfermeira, porque eu já aproveitava. O pré-natal, não. As consultas de puericultura, a mãe já ia levando as crianças, a gente aproveitava e fazia as consultas de puericultura em loco. E aí a gente tenta sempre, eu acho que a estratégia melhor é integrar. E qualquer espaço que você tenha, por ocasião de alguma adversidade que isso vai acontecer, a gente preenche com as nossas atividades de promoção e proteção de saúde. O dentista, potencialmente, ele pode fazer muita coisa. Quando a gente vai dar aquela aula, o que o dentista faz, né, no posto de saúde? Eu já dei palestra de como é que se toma banho, já dei palestra de como é que você se relaciona com o vizinho, eu já dei palestra, pegam pelo beijo, né? Então, potencial, é isso. Que bacana, é isso. Você sempre consegue fazer alguma coisa a mais, né? É isso. Que bacana, é isso mesmo. Você sempre consegue fazer alguma coisa a mais. É isso. Que bacana, é isso mesmo, né? Aprendi muito aqui com vocês hoje, a gente já está finalizando, isso mesmo, né? Então, aprendi muito aqui com vocês hoje, a gente já está finalizando esse momento, né? De experiências, esse bate-papo que ele dá pelo sim de vocês de estar aqui. Eu perguntei, tá assistindo aula? E eu estava subindo aqui no elevador, aí um aluno olhou para mim. Eu perguntei, tá assistindo aula de quê? E eu estava subindo aqui no elevador, aí um aluno olhou para mim. Eu perguntei, tá assistindo aula de quê? E ele falou que era de vindo aqui no elevador, aí um aluno olhou para mim. Eu perguntei, tá assistindo aula de quê? E ele falou que era de epidemiologia no elevador, aí um aluno olhou para mim. Eu perguntei, tá assistindo a clínica? E ele comentou, professora, eu queria estar na clínica, né? E aí nós conversamos ali, sei lá, na clínica, um minutinho, a gente falou o quanto era importante, e ele, não, eu sei que é ali, e assim, essa também, né, faz parte aí da nossa jornada, transmitir isso, e assim, essa também, né, faz parte aí da nossa jornada, transmitir isso, da importância, essa também, né, faz parte aí da nossa jornada, transmitir isso, da importância, um pouquinho de tudo. Eu costumo dizer para os alunos, para eles não ficarem somente nas suas caixinhas, que tudo é integrado, e que a gente tem que aproveitar tudo aquilo também no momento da graduação, da mesma época, da mesma geração. A gente não tinha essa ideia do Estratégia de Saúde da Família da mesma época. Então, dentro dos projetos de extensão, dentro da própria saúde, formação do aluno e dentro do seu currículo. E aí perpassa aí durante todo, né, a formação do aluno e dentro do seu currículo. E é importante que ele passe aí durante todo, né, a formação do aluno e dentro do seu currículo.
E é importante que ele integre isso mesmo dele. Então, normalmente eu costumo falar isso, ele possa integrar isso no atendimento para os nossos ouvintes, sobre a relevância desse, deixar assim uma mensagem aí para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, sobre a relevância desse tema, né, que a gente conversou, nossos alunos, para os nossos ouvintes, sobre a relevância desse tema, né, que a gente conversou hoje aqui. Vocês poderiam deixar para eles também como mensagem. Sobre a nossa realidade, essa conversa, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre a nossa realidade. Essa conversa podia durar um monte de tempo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre a nossa realidade. Essa conversa podia durar um monte de tempo, né, cara? Sim. Aí, Paulo, a gente passava a noite inteira aqui conversando. É então, verdade. Poderia se estender. Então, é muito bom a gente falar, conversar, debater, trocar ideias sobre a nossa rotina. Um tema tão importante. É muito importante que esse aluno, como você falou, Paulo, ele esteja sempre aberto a ter. Boa parte dos alunos já tem um plano profissional montado, né? Eu quero aquilo, fui peri e trabalhei a minha vida inteira. Eu queria ser cirurgião bucomaxilo, fui peri e trabalhei a minha vida inteira na atenção primária. Eu queria ser cirurgião bucomaxilo, fui peri e trabalhei a minha vida inteira na atenção primária à saúde. Cirurgião bucomaxilo, fui peri e trabalhei a minha vida inteira na atenção primária à saúde de vários municípios. Então é importante que esteja sempre aberto realmente para novas oportunidades. Não, nunca pensou em fazer. E para os colegas que acaba se encontrando em algo que nunca pensou em fazer. E para os colegas que já atuam dentro da atenção, algo que nunca pensou em fazer. E para os colegas que já atuam dentro de unidades, né? A unidade básica de saúde é um campo, está sempre também saber e ter a consciência muito vasto para você aproveitar toda a potencialidade que tem e saber e ter a consciência de que aproveitar toda a potencialidade que tem e saber e ter a consciência de que uma mínima informação que você está compartilhando ali na sala de espera, Sim. Às vezes tem 10 pessoas esperando um atendimento médico, de enfermagem ou odontológico, às vezes 2, 3 estão prestando atenção, mas uma ideia nova que foi lançada para eles ali na vizinhança, isso dentro de casa, eles vão... Já disse também antes, é uma filosofia, né, de atendimento, de assistência, já disse, de cuidantes, é uma filosofia, né, de atendimento, de assistência, de cuidados. É uma filosofia, né, de atendimento, que significa realmente, profundamente. Eu estou falando, a gente aprende que não cuide. Muitos que conhecem na teoria e que podem muito bem dizer, epidemiologia, saúde. Muitos que conhecem na teoria e que podem muito bem dizer, epidemiologia é muito teórico. Teoria que podem muito bem dizer, epidemiologia é muito teórico, é muito chato, né? Mas a gente tem que entender que a epidemiologia melhora o meu senso crítico e eu vou precisar ter esse senso crítico quando eu vou trabalhar, inclusive num serviço privado, né? Mas que, para quem está assistindo, que acredite na estratégia de saúde da família, mas que está tendo, quando ele consegue oferecer um serviço para uma pessoa, é vazio, né? Verdade. Eu enxergar o copo muito mais meio cheio do que meio vazio, né? Verdade. Eu tenho enxergar o copo muito mais meio cheio do que meio vazio, né? Verdade. Eu tenho um colega, uma vez o copo muito meio cheio do que meio vazio, né? Verdade. Eu tenho um colega, uma vez a gente estava numa reunião de núcleo, gestante, porque recentemente teve muito desgosto da gente fazer dos grupos de gestante, porque recentemente teve uma menina que engravidou com 14 anos, porque recentemente teve uma menina que engravidou com 14 anos, deixa que a gente vem fazendo reuniões com os adolescentes, menina que engravidou com 14 anos, falei com ele, olha, se reuniões com os adolescentes há muito tempo, e aí eu falei com ele, olha, se não tivesse participando dessa reunião, ao invés de 14 anos, ela podia ter engravidado com 12, isso que a gente tem, então vale a pena a gente poder prestar esse serviço, bom trabalho, com todas as limitações que a gente tem. Agradecemos a prestação de serviço de vocês também, né, para a nossa comunidade, receber nossos alunos, por fazerem a diferença, não só dentro da comunidade no serviço, por receber nossos alunos, por fazerem a diferença, não só dentro da comunidade no serviço, mas também para alunos, por fazerem a diferença, não só dentro da comunidade no serviço, mas também para alunos, por fazerem a diferença, não só dentro da comunidade no serviço, mas também para esses futuros profissionais que caminham aí conosco. Dicas tenham sido bem úteis, né? Não esqueçam de seguir o nosso podcast, de compartilhar com os amigos, com os funcionários, de deixar o seu feedback e até a próxima, com certeza, no acadêmica e profissional. Então, um grande abraço a todos e até logo. Vocês nessa caminhada acadêmica e profissional. Então, um grande abraço a todos e até logo. Nessa caminhada acadêmica e profissional. Então, um grande abraço a todos e até logo. Tchau, tchau. Tchau.